Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Obrigado novamente por vocês estarem aqui. Hoje a gente vai estar falando um assunto um pouquinho diferente do que a gente fala normalmente. A gente sempre está falando de inovação, novos negócios, tecnologia, e hoje a gente vai trazer uma parte que seria mais a parte jurídica. E para falar principalmente de uma questão que a gente, principalmente o setor plástico, tem sido bastante assolado, que é a questão de fake news, né? Então, a gente vai dar uma discutida geral e ver como a gente faz isso para resolver. Nós estamos aqui hoje com dois experts, né? O Giovanni e o Sérgio, um escritório que eles têm sede em Rio Preto, depois tem também escritórios em São Paulo, tem, acho que em outros lugares do Brasil, aí depois eu vou pedir para eles falarem um pouquinho do escritório, e a gente vai estar debatendo aí que a gente faz quando a gente vê uma fake news, o que ela causa, né? E quais os prejuízos que pode causar para a empresa, para a sociedade e como a gente faz para estar evitando, não, né? Qual que é o procedimento quando isso acontece para que seja tomada uma ação corretiva. Bom, Sérgio, boa noite. Giovanni, boa noite. Boa noite. Cassinelli, o Xavier, querem dar uma noite também? É bom você dar uma boa noite com o microfone aberto, Xavier, senão... Então, eu queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade aí de tempo para a gente bater esse papo. Eu acho que é super importante isso. Esse é um assunto que nos incomoda e nos preocupa muito, né? O plástico está sempre sob ataque e tem muita desinformação, mal informação, quer dizer, uma série de coisas que são feitas, inclusive, às vezes a gente acha que é até com um certo propósito, né, de prejudicar a imagem, né? Então, acho que é muito pertinente a este momento, né, esse nosso bate-papo aqui. Eu acho que vai ser muito ilustrativo. Então, eu queria agradecer aí a presença de vocês. Obrigado mesmo. Bom, boa noite. É um tema assim, palpitante. Estou curiosíssimo para ver o que vocês têm para falar, né? Porque com as ferramentas que nós temos de engenharias, fica difícil competir, né, ou combater esse tipo de informação, né? A gente já tentou, mas nós acreditamos que realmente a questão jurídica é muito mais importante nesse aspecto para tentar resolver o que o pessoal tem falado aí, né? Então... Pode falar. Não, eu ia só falar assim, depois disso a gente tem que dar uma segurada no ímpeto do Cassinelli para não processar todo mundo, né? Não, Manuel, viu? É o que eu falo, é que eu perdi os dois dentões, porque antigamente era tudo no braço. Vamos lá. Estou brincando. Bom, pessoal, eu acho que vocês falar um pouquinho do escritório e se apresentar, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, podendo bater esse papo de uma forma mais leve possível e de uma forma bem comunicativa. Eu vou falar um pouco do nosso escritório. Eu estou bem, ao mesmo tempo estou com medo. O Luiz Felipe levou minha carteirinha da Unimed embora. Tem gente com o microfone aberto. Vamos colocar a máscara aí, pessoal. Peraí. Todo mundo aqui só um pouquinho, peraí. Pronto, já foi. O Mussolini, onde ele foi no pneumologista? Não era para esperar. Tira essa mulher, pelo amor de Deus, eu vou embora. Pronto, já foi. Já ficou no mundo. Pode falar. O nosso escritório chama Rivelli Advogados, e em homenagem ao meu avô, a gente acabou nomeando agora, nos últimos 2 anos, como Riva. A gente sempre trabalhou ligado à empresa. E dentro do escritório a gente tem um lema: a gente cuida da empresa, mas a gente protege o empresário. Então a gente é dividido em duas segmentações dentro do escritório. Uma voltada para o empresário e uma voltada para a empresa. Então a parte de empresa tem toda a estruturação de holding empresarial, a parte de cobranças, toda a parte contratual, trabalhista patronal, só voltado efetivamente para as empresas. Na parte do empresário, a gente tem toda a parte de
de contratual voltado, sim, nas relações societárias, o tributário, a blindagem patrimonial. Então, a gente sempre seguiu um caminho de estar junto com o empresário, certo? Eu vou passar a palavra para o Giovanni também, para ele poder... Sendo mais específico quanto à questão que nós vamos tratar hoje, o escritório, diante das demandas que os clientes vão apresentando, que são, como o próprio Xavier levantou, né, tem outros ramos que também são atingidos por esse tipo de questão. Eu, infelizmente, não posso abrir que empresas nós tratamos por questão de non-disclosure, mas por conta dessas demandas, nós tivemos que nos aprofundar, especializar nessa questão das fake news, né? Ele usou muito bem o termo desinformação. Essa é a raiz, né, do que significa a fake news de verdade. O Sérgio ele vai aprofundar um pouco nessa questão de conceitos, que é muito importante. O direito, toda aula de direito, ela sempre começa com conceitos, né? Um bate-papo sobre o assunto não vai poder ser diferente para a gente conseguir compreender isso com tranquilidade. Bom, pessoal, então vamos lá. Se a gente fosse definir, né, o que caracteriza hoje uma fake news? No passado, a gente sabe que agora, se você faz uma fake news, você pode ser processado por fake news. Mas, antes de tudo, a gente precisa caracterizar o que é uma fake news. Aliás, existe no jurídico do brasileiro, porque fake news é um termo em inglês. A gente, quando vem para o direito também brasileiro, a gente traz isso para o português. Já existe uma expressão para isso ou está usando fake news mesmo? É mais usual a expressão fake news e acabou ficando muito, muito conhecida até por questão das redes sociais, pelo WhatsApp, mas também pode ser usada, como o Xavier disse, desinformação ou então informação inverídica. Então, é algo que foi adotado pela população como fake news, mas existem essas outras duas definições que é dada até pelo dicionário de Cambridge, tá? Esse tipo de definição. E no século XXI, que é onde a gente vive o grande boom da tecnologia, foi onde isso teve uma abrangência muito maior pela facilidade de veiculação de informações ou inverdades. Ou seja, a internet facilitou esse tipo de divulgação. E até então, você conseguia atender a grande massa quando você estava num veículo mais ou menos, como é que eu diria? Um veículo que você sabe onde encontrar. E a internet acabou aumentando isso. A internet ela trouxe uma nova figura para as opiniões públicas, no sentido de que muitas pessoas se tornaram, vou usar entre aspas a expressão, autoridades. Então, dentro das redes sociais, essa divulgação em massa de vídeos, que com um clique o mundo inteiro já pode ver, trouxe muita gente se caracterizando como autoridade em algum assunto, expressando opiniões que muitas vezes acabam atingindo tanto empresas quanto pessoas, e de uma forma não técnica, sem embasamento técnico para esse tipo de opinião. Uma coisa interessante, né? Por mais que a pessoa que dê essa informação seja, às vezes, um profissional de uma área que tenha, por exemplo, o profissional da saúde vai falar mal de um determinado produto, dizendo que aquilo faz mal para a saúde por algum motivo, né? Que é uma coisa muito comum. Aí você presume, a pessoa é um médico, sabe o que está falando, mas não necessariamente ela tenha o conhecimento técnico sobre aquele material ou sobre o produto para, com certeza absoluta, dizer se aquilo faz mal ou não. Ele simplesmente dá a opinião dele, né? Ele viu em algum lugar, no WhatsApp, em alguma coisa, está repassando. Você não sabe, né? Sabe sobre saúde muito bem, mas não necessariamente sobre materiais ou sobre produtos especificamente. Até eu vou trazer para o tema depois. Não, isso daí eu acho que é um tema que a gente vai trazer isso daí depois, que realmente aconteceu, né?
Sim. E aí, como a gente respondeu e como poderia ter respondido, né? A gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso. Bom, aí então a gente você tem assim a responsabilidade de quem gera, né? Aí então, por exemplo, assim, eu posso falar de um assunto e aí eu posso falar aparentemente por duas coisas, ou porque eu tenho um interesse econômico, ou um interesse de crescimento nas minhas redes sociais, ou estou mal informado e fico repetindo informações, né? Então, assim, qual que é a penalidade hoje? Como é que a gente... qual o procedimento quando a gente percebe que existe uma fake news? Qual que é o primeiro procedimento que a gente deveria fazer? Manuel, existe um caminho, em princípio, anterior a você tomar uma medida. Você precisa primeiro analisar a situação por completo, né? Você precisa ver se aquilo de fato, por exemplo, vamos usar o exemplo da questão do plástico que aconteceu com o médico que falava que tinha um material tóxico no plástico quando esquentava. Bisfenol A, todo plástico tem bisfenol A e bisfenol dá câncer. Bisfenol pode dar câncer, mas todo plástico não tem bisfenol A. Então, perfeito. Então, nós temos essa informação. Isso é uma informação que você consegue, de uma forma técnica, demonstrar que o que ele está falando é equivocado. Então, ele acaba desinformando com as postagens ou publicações num blog, seja como for, um vídeo, o que for. Então, assim, se você tem como demonstrar que aquela informação de fato é uma inverdade, ou uma meia-verdade, ou uma meia-mentira, né? E, aliás, esse é o meio mais comum, meias-verdades e meias-mentiras. Quando você fala algo que está correto e um detalhe não está correto. Ou tudo é mentira e só um detalhe é verdade, e essas coisas fazem com que você entre numa linha cinzenta dessas questões. Então, assim, isso é muito importante ter essa visão também, que não é só uma grande mentira. Que foi o que ele fez, né? Então, ele fez uma parte, bisfenol pode causar câncer. Perfeito, verdade. Porque nós não somos médicos, se ele está dizendo, é uma parte que ele conhece mais. Mas que todo plástico tem, isso já é uma grande inverdade. Aí está. É exatamente isso que eu queria trazer. Então, a primeira fase dessa discussão é demonstrar que, de fato, existe a inverdade e você consegue demonstrar isso de uma forma exaustiva. Essa questão ela fica bem clara, porque você tem como demonstrar isso, você tem o estudo, você tem... se eu não me engano, foi 2012 que o Mercosul proibiu esse material, não foi? Acho que foi 2011, 2012, e aí depois teve uma lei aqui, que aí é um regulamento da Anvisa, se eu não me engano. Eu cheguei a ver essa questão há um tempo atrás. Bom, o mais importante é esse. Primeiro, você precisa estar municiado da verdade absoluta. Se a verdade absoluta ela é contrária à inverdade que foi publicada, você está municiado para começar a tentar coibir esse tipo de atitude. Como seria isso? Né? Isso porque, deixa eu só fazer uma coisa assim, né? Porque, na verdade, quem vai julgar não sabe de onde está, se é verdade, né? Exato. O juiz, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Exato. E aí, como é que a gente... então, eu sei que está errado, mas pode ser minha palavra, ou como é que eu embaso isso? Porque não pode chegar lá o Manuel, o Cassinelli, talvez o Xavier falou isso, mas como é que eu embaso isso? É um instituto de pesquisa? É um órgão mais oficial que me dá um laudo? Como é que eu... Primeiramente, antes de mais nada, é importante você ter como demonstrar essa informação até de uma forma breve, né? Você, por exemplo, você mostra que a legislação proíbe, você mostra que existe a fiscalização da Anvisa, ela é pesada, entendeu? Você não consegue nem cogitar algo do gênero, enfim. E você notifica esta pessoa, ou esse instituto, às vezes uma ONG, alguma coisa, seja lá o que for, que fez
essa postagem, ou vídeo, seja lá o que for, você vai lá e primeiro notifica para que essa pessoa se retrate e demonstra para ela, fala, olha, isso aqui está equivocado, é assim, 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 essa é a verdade. Essa extrajudicial, sem... Isso, primeiramente, extrajudicial. Isso é de bom tom e mostra que você tentou uma composição amigável. Isso é bom, né, estrategicamente falando. Então eu não preciso ficar irritado, já querer direto abrir um processo. Eu faço um passo a passo. Vamos ser francos, o médico não tem todas as informações. E se de repente isso é uma novidade para ele, ele falou, não, peraí, eu estou equivocado. Então, está aqui a informação verdadeira. Você dá oportunidade, pelo menos, se não for algo, é óbvio, se não for algo pejorativo, você sabe que necessariamente está querendo um prejuízo, é de bom tom você fazer primeiro, extrajudicialmente, você faz um contato, através dos advogados, claro, você faz uma notificação extrajudicial, entre em contato com essa pessoa e fala, olha, essa é a maneira correta das informações. Você poderia, por favor, retificar essa questão? Porque você acaba causando um dano, um problema para o setor, para as empresas. Aí essa pessoa vai ter a chance de se retratar. Não se retratou, aí começa a discussão em juízo. Aí você vai pegar essa notificação, demonstra que você já entrou em contato com essa pessoa, você tentou uma composição amigável, então já vai ser visto que você está de boa fé, né? Você está agindo de uma forma coerente. Isso é bem visto no judiciário. Você age de boa fé, né? Se você está sendo honesto com o que você está pedindo. Então você vai entrar com uma ação e você consegue, dependendo da situação, o que acontece? Aí tem algumas nuances, né? Posso só fazer um adendo? Fala. Só para a gente situar uma questão que é muito importante. Quando existe essa questão da fake news, onde foi feito o contato com a pessoa que está difamando, caluniando, expressando algum tipo de opinião que, tecnicamente falando, ela não é coerente, e através de estudos isso é provado, você tem duas vertentes que vão se desenrolar. Uma delas é na parte civil, porque existe toda uma questão de dano civil e a possibilidade da pessoa se retratar em público pelo mesmo veículo onde ela expressou a opinião dela, e também toda uma esfera penal, tá? E só um parênteses por curiosidade, por incrível que pareça, os principais precedentes que a gente tem hoje no Brasil relativos a fake news estão ligados ao TSE, é o Tribunal Superior Eleitoral, vinculado à política, à campanha, que é uma arma muito, muito utilizada entre os políticos, pelo que parece, né? É um berço da jurisprudência nesse sentido. Só queria fazer esse adendo para a gente poder... Não, mas tá coerente. Essa é a questão, isso é muito importante. E você... Só uma perguntinha. Quando eu faço a notificação para ele extrajudicial, eu já peço um prazo para ele fazer também ou é um censo, é uma... Sim, se pede um prazo, é normal, é praxe. Quando você notifica extrajudicialmente, para a pessoa te pagar, para se retratar, seja lá o que for, sim, você põe um prazo. Mas aí é você que determina, né? Põe um prazo razoável para a pessoa, geralmente. Bom, aí depois você pode continuar. Só mais uma pergunta. O que é prazo razoável? Uma semana? Então, aí nós temos que discutir com vocês. Quem foi que fez essa informação? Foi feita na televisão? Foi feita num Facebook? Foi feita num Instagram? Foi feita num blog pessoal? Qual é o tempo que a pessoa precisa para fazer isso? É uma postagem? É claro que você vai dar um tempo menor. Se é um programa de televisão, para o cara conseguir o mesmo horário, o mesmo momento para ele conseguir se retratar, ele vai precisar de mais tempo, entendeu? E aí é aí que nós precisamos ser razoáveis. Esse é o termômetro da coisa. Uhum. Tá nada... Ô, Nani, então você está me falando... Giovanni. Scusa. Se você está falando, por exemplo, se o setor percebe que teve num espaço de TV, alguém fez uma observação que não é correta,
Ok. Existe a possibilidade de pedir a retratação para fazer Aí quem tem que fazer isso? Alguém que foi lá e deu a entrevista, ou o veículo de comunicação também ele é como é que se fala? É registrado, trazido junto para... Eu vou entrar nessa questão do veículo. É muito importante essa questão do veículo atualmente. Mas o que acontece? Né? O veículo ele se responsabiliza, mas se responsabiliza a partir do momento que você tem uma decisão judicial que determina que você tire uma informação do ar ou que a pessoa se retrate. Se for para uma pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa não vai conseguir o horário na televisão de novo para se retratar. Às vezes é impossível para ela, entendeu? Aí é claro que o juiz não vai conceder algo do tipo, né? E a notificação, ela, infelizmente, não vai ter o poder de fazer essa pessoa alcançar isso. Mas isso, só quanto a essa questão do veículo, isso ficou bem claro, pelo menos quanto a veículos de internet, no Marco Civil da Internet de 2014. Tá? No artigo 19, ele prevê justamente essa questão da responsabilidade civil dos veículos, né? Do Orkut, do Google, do Instagram, do Facebook, seja lá o que for, entendeu? Entendi. Bom, aí a gente tem... Aí, a partir do momento, então, você notifica, dá esse prazo e a pessoa, ela responde, mas ela tem que te responder e te mostrar mais ou menos onde que ela colocou e ver se for as mesmas mídias, né? Sim. Isso você faz tudo na extrajudicial. E aí, vamos supor assim, eu não vou responder, eu não quero responder de cada disso e... Aí você tem que entrar com uma medida de fato, entendeu? Você depende do caso, você vai tratar a questão de uma forma criminal ou a questão de uma forma civil. Geralmente, quando são pessoas, né, é interessante você ir pela via criminal, que apesar, preciso esclarecer um ponto antes, né, para você falar em crime, você não pode falar de empresa sofrendo o crime de calúnia, difamação. Não existe crime contra a honra, que são esses tipos de crime, contra a empresa. Você não consegue caracterizar o crime nesse sentido. Mas você consegue tratar de uma retratação, porque a imagem da empresa existe. Isso é bem claro, e a jurisprudência ela é sedimentada nesse sentido. Existe um dano moral de empresa, né? Que seria a imagem da empresa. Aliás, hoje, inclusive, aconteceu um fato muito interessante, porque o laboratório russo da Sputnik está tentando descaracterizar a competência da Anvisa, né? E estava essa discussão, né? Como é que você resolve isso judicialmente? Porque uma é uma empresa externa, outra é uma empresa, um órgão estatal brasileiro, né? Como é que resolve isso? Para analisar esse tipo de relação, se vai ser distribuído dentro do Brasil, ela tem que seguir a legislação territorial nossa. Uhum. Por mais que o laboratório russo ele tenha 1000 fundamentações para descaracterizar a competência da Anvisa para avaliar o produto deles, se for para trazer para o Brasil e para vender ou para distribuir aqui, seja lá qual a forma que eles vão optar, tem que seguir pelas regras territoriais nacionais. Perfeito. Voltando um pouco aqui à questão, você... Só um comentário em cima disso, né? Sim. Eu acho que faz muito sim, né? Na verdade, assim, você tenta colocar como, para mim, talvez caracterize uma fake news, você tenta descaracterizar a Anvisa para você ter um sucesso econômico do negócio, né? E aí você tem que provar, né? Mas mesmo provando, essa questão de competência, ela é algo que está na nossa legislação, não é uma questão jurisprudencial. É complicado você falar em descaracterizar a competência da Anvisa. Anvisa, né?
Porque é uma agência reguladora, não adianta. Você não tem como simplesmente tirar o poder de algo que regula todas as outras coisas que ela tem competência. Porque esse é um detalhe que eu ia trazer importante. A jurisprudência, o que é a jurisprudência? É como decidem os juízes, qual é o padrão que os juízes decidem sobre um determinado assunto. Existe uma questão que é um detalhe que você decide de uma forma pode ter uma repercussão enorme em N assuntos. Eu vou dar um exemplo ridículo para ficar bem claro o que eu quero dizer. Imagina que na minha salada de fruta vai maçã, banana e melão, perfeito? Aí o juiz decide que o melão é tóxico e não pode mais ir na salada de fruta, perfeito? Só que o que acontece? O melão é tóxico, esse fato está consolidado e o juiz decidiu que dessa forma que ele é tóxico. E aí o que acontece? Eu consigo fazer N teses com base que o melão é tóxico. Não pode mais fazer doce de melão, não pode fazer mais suco de melão, não pode fazer mais bolo de melão, nada, entendeu? Então a repercussão de um detalhe que você consegue em uma decisão judicial, ela pode acarretar em N resultados. Para um lado bom ou para um lado ruim. Tem muitas teses tributárias que trazem vantagens, que trazem um lado muito bom, muitas vezes, uma economicidade enorme para uma empresa. Mas tem coisas que são complicadas. Se você consegue descaracterizar isso para a Sputnik, imagina a enxurrada de coisa que vai vir de produto que não foi autorizado e vai querer descaracterizar com as mesmas alegações. Você entendeu? É complicado isso. Entendi. Bom, aí a gente vai, aí a gente sai e fala assim, bom, não resolveu, a gente tem que judicializar, né? Exato. Judicializar, e aí quais são os passos para a gente seguir para... Porque assim, quando eu falo judicializar, o setor tem um pouquinho de medo, né? Porque eles falam assim, não, mas eu vou judicializar e depois se eu posso perder, aí se eu perder eu tenho que pagar, eu tenho... O que acontece, né? Ninguém garante que vai ganhar, né? Porque é o juiz que vai decidir. Mas, assim, quais são os conceitos que a gente deve seguir para... Primeira questão que eu bati a tecla no começo. Você tem que estar municiadíssimo da sua tese. Você precisa estar com absoluta certeza de que o que você está falando é coerente. A questão do bisfenol é muito mais do que clara. Todo mundo aqui sabe que essa questão está consolidada, sabe que tem regulamento a respeito, sabe que tem estudos a respeito, já sabe que não pode ter. Ninguém melhor do que vocês para dizer que não tem. Então você tem essa informação já petrificada. Você vai pegar essa informação, é isso que faz com que o risco diminua. E mais, o objetivo de vocês, que eu já notei conversando um pouco com o Manuel, não é você ter um retorno financeiro por conta disso. O objetivo é a imagem. O objetivo é você deixar saudável a imagem do setor e do produto. É a retratação de alguém que falou algo do gênero, como a questão do médico, que se retratou dessa questão, ela tem que ser... Esse é o objetivo, entendeu? Então, se o objetivo não é uma reparação, eu quero milhões porque você falou XPTO me causou um dano de milhões. Uma pessoa dessa vai ter como te ressarcir nesse sentido? Não tem nem como falar nisso. Uma ONG e tal, talvez. Mas, assim, uma pessoa, um blogueiro, o cara não vai ter como te ressarcir um dano disso, um dano para o setor ainda mais, imagina. Então, o que acontece? Se o objetivo seu é retratação, você não vai falar em valores absurdos de causa. Entendeu? Porque você vai ter você quer uma obrigação da pessoa fazer, e não da pessoa te pagar por ressarcir, entendeu? Por um dano. Giovanni e Manuel, só uma observação. E dentro do escritório a gente percebeu, em alguns casos, que não existe só o dano especificamente direto à empresa, porque a gente poderia falar aqui que o que incomoda mais um empresário ou uma empresa, além do imposto, é perder receita, perfeito? Mas, além disso, existe um dano um tanto intangível,
no sentido do quê? Do consumidor, que é um dano mais a médio e longo prazo. E a gente pode usar um exemplo que foi e voltou nas notícias, e ele vai e volta nas dietas, que é o ovo, com relação ao colesterol do ovo. Isso foi e voltou várias vezes, com relação a ele é bom, ele é ruim, agora é melhor comer bastante, agora é melhor comer menos. Então, o que acontece? O dano a médio e longo prazo, ele é algo onde a empresa que está relacionada a isso, onde a cadeia de consumo se atrapalha quando existe um dano e uma desinformação ao consumidor. Porque o próprio consumidor, ele absorve aquela informação e muitas vezes ele nem acompanha a retratação do blogueiro ou do médico, seja qual for o canal. Então, a gente tem que levar muito em consideração esse tipo de dano. Por isso que até, eu posso usar o exemplo aqui, eu vi um vídeo da Braskem, ou na verdade uma propaganda da Braskem, eu não me lembro em qual canal de TV fechada, onde ela mostra todo o ciclo do plástico, desde a era da antiguidade até chegar na modernidade, no momento que ele é jogado no oceano. Então, é muito legal essa propaganda deles, de sustentabilidade, toda essa questão, porque se no meio dessa cadeia de consumo existir uma má fama do plástico de uma forma muito intensa, o prejuízo a longo prazo ele é gigantesco para as empresas. Eu gostei dessa abordagem. Então, por exemplo, quando o plástico você acaba passando uma informação errada, não é só a empresa que tem, você está dizendo que o consumidor também ele acaba tendo um prejuízo por conta disso. Perfeito. E na cadeia de consumo, o consumidor ele aponta. Ele aponta, não. É importante ressaltar, Manuel, até eu ia tratar desse assunto de uma forma um pouquinho mais específica no fim, que, na minha opinião, quanto a essa questão, o maior aliado do setor e das empresas nessas questões é o próprio consumidor. Um dos princípios que norteia a legislação do direito do consumidor é o princípio do direito à informação. Eu sou especialista em direito do consumidor, eu tenho pós-graduação na ESA, eu tratei um pouco do tema, de uma forma bem leve na época, mas o que acontece? Você está falando de um direito difuso. O que é o direito difuso? O direito que você não consegue discernir quantas pessoas, vamos lá, quantas pessoas usam plásticos? Todas. Você não consegue definir quem são. E aí você encontra, existem já julgados, inclusive, falando que a desinformação, né, fake news mesmo, ela afeta o consumidor como um coletivo, entendeu? Já foi falado em dano moral coletivo hoje em dia, entendeu? Isso é direcionado de uma outra forma, uma questão um pouco mais técnica, mas assim, você já consegue falar nesse tipo de questão hoje em dia, entendeu? Então, o maior aliado, na minha opinião, do setor nessas questões é o consumidor. O consumidor que está sendo, como é que você fala? Estão passando informações errôneas, e aí ele vai ficar... Realmente, quando aconteceu isso, as pessoas que estavam próximas de mim começaram a mandar mensagem perguntando, nossa, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou receber meu arroz? Como é que eu vou receber... o arroz que eu estou comendo vai me dar câncer? Então, assim, causou um pânico desnecessário que não foi só para o setor do plástico, acabou sendo para toda a cadeia, principalmente para o consumidor. Muito bom ponto levantado. Isso é muito importante. É importantíssimo você saber quem são os agentes que têm força para tratar dessa questão, não só. Isso é uma das coisas iniciais também. Quem tem força para tratar dessa questão diretamente, né? Eu acredito que o consumidor é um dos mais fortes, porque é o mais interessado. Quem é a ponta final? Quem que utiliza de fato? Né? Todos nós, consumidores. Né? Não só o setor também, o produtor também, mas o consumidor é o mais importante. O dono das marcas, né? O brand owner também, ele acaba sofrendo um monte por conta disso. Né? Quem mais? O próprio varejista. Então, você tem toda uma cadeia
que se você dissemina uma informação errada, você acaba tendo um impacto em cadeia. Mas nesse caso... Agora, vamos lá. Eu tenho lá um blogueiro, foi lá, ele soltou uma notícia falsa, aí ele foi lá, a gente pediu, ele se retratou. Ele não se retratou no primeiro momento só com o extrajudicial, eu tive que ir lá e o juiz foi lá e pediu para ele se retratar. Ok, ele se retratou, pagou a conta dele. E se ele reincide? Se ele reincide, você volta à questão ao judiciário, só que com uma agravante, né? Ele já fez antes, né? E aí que tá, uma coisa é ele ter feito, se retratou e vai lá fez de novo. Aí pode caracterizar a partir desse momento um criminal? Você está falando que essa é aquela questão. Primeiro, você tem que caracterizar o crime. Né? Calúnia e difamação você não comete contra empresa. A lei não permite isso, entendeu? Só que os efeitos da calúnia e difamação, que é o dano à imagem, isso sim é reconhecido. Você consegue os efeitos de retratação, todas essas questões, ressarcimento, tudo mais, ou tirar do ar, todas essas coisas você consegue por essas vias, entendeu? Giovanni, posso ilustrar uma questão de casos, né? Sim, sim. Vamos supor que o blogueiro foi lá e difamou, caluniou plástico, perfeito? Relativo a uma empresa A. A empresa tomou as providências, notificou, não conseguiu extrajudicialmente resolver e entrou com 2 procedimentos. Procedimento judicial civil, visando uma indenização por dano moral. Sim. E fez o boletim de ocorrência, apresentou a queixa-crime e conseguiu a retratação na queixa-crime. Perfeito? No criminal. Caso ele venha a ser reincidente, vamos supor que seja calúnia, a pena varia de 3 meses a 1 ano. Perfeito? Se ele for reincidente após a retratação, vai se aumentar em 1/3. Perfeitamente? Então, o que acontece? Existe a penalidade. É uma questão que você falou no começo, Manuel, de não queremos judicializar. Certo? Então, o Giovanni falou, tudo depende de caso a caso. Não adianta simplesmente uma aventura jurídica. Eu vou pedir o dano moral, eu vou lavrar o BO, eu vou distribuir a queixa-crime, porque agora vamos processar todo mundo. Perfeito? Tem que fazer uma análise da cadeia da fake news. Então, por exemplo, ele usou o Instagram, conseguiu se gravar, civilmente pediu dano moral, o juiz determinou que o Instagram tirasse do ar. Caso o Instagram não tire, devido ao Marco Civil de 2014, como bem disse o Giovanni, o Instagram será corresponsável por aquela fake news. Perfeito? Está do ar. Criminal, sentença. Buscando a retratação. Se não conseguir a retratação, haverá uma condenação. Perfeito? Então, se isso for instruído da forma correta, do começo ao fim, com certeza, e acredito que vai servir de exemplos não só para o plástico, porque existem vários setores que sofrem com os mitos que surgem sobre os produtos. E as pessoas têm que entender, dentro de uma dinâmica de razoabilidade e justiça, de que as coisas têm consequências, as declarações têm consequências. Isso não impede que haja opiniões divergentes, estudos que cheguem em conclusões diferentes devido a parâmetros. A gente não está falando aqui de uma censura, não posso mais expressar minha opinião, não posso fazer mais um estudo diferente. Mas precisa existir uma penalidade, e quando você vem a público e faz uma declaração, existem várias partes envolvidas. Desde quem extrai a matéria-prima, quem industrializa, as empresas nesse meio, mais o consumidor na ponta. Perfeito? Então, tem que se evitar, obviamente, aventuras jurídicas, mas precisa ser feito algo nesse sentido. Porque como os veículos hoje estão a um clique, é muito fácil disseminar uma informação que é falsa. Sim. E para reparar esse tipo de dano fica muito mais complicado. Porque é impressionante como a desinformação ela anda mais rápido. É verdade.
E vamos lá. Aí eu recebi uma notícia falsa. Mas eu achei ela legal. Aí eu resolvo mandar ela para o Cassinelli. Como é que está a responsabilização disso? Ou é difícil ainda pegar? Eu sou responsável só pelo que eu gero ou pelo que eu transmito também? Ou não tem definição ainda? Não, você, assim, olha que interessante. Tem um julgado, eu vou te falar de onde. Esse julgado do grupo foi um julgado do STJ, tá? Tinha um grupo de WhatsApp, estamos falando de várias pessoas, então. Um grupo de WhatsApp que eles faziam fake news sobre uma repartição pública específica. E essas fake news, o que era? Eles falavam que eles eram corruptos, que faziam XPT uma coisa errada, e ficavam fazendo memes a respeito, enfim. Fazendo uma verdadeira chacota ali dos funcionários e N detalhes. Então o negócio era longo, extenso. Foram condenados todos, né? Que veicularam informações no grupo. Estão falando de um grupo. Né? Criminalmente. Oi? Criminalmente. No caso. O que acontece? Você está falando a questão da condenação criminal, olha que interessante. Manuel, você é o dono de uma empresa do plástico e você produz o plástico que as pessoas estão falando que tem um material cancerígeno. E aí vai um blogueiro e fala, Manuel, o magnata do câncer. Ele está te atacando diretamente, além de estar denegrindo a imagem da sua empresa. São dois processos. Então, aí é que tá. Você tá falando aí é crime, sim, porque ele tá falando que você, né? Você vai falar, dá para falar, dependendo do que foi dito, dá para falar uma calúnia, que é ele tá te imputando um crime, ele tá falando que você cometeu um crime que você não cometeu, ou ele tá te denegrindo a imagem, né? Que é difamação. Essa diferença tem que ficar importante. E aí, no caso da empresa, também estão dando à empresa a imagem da empresa. Você não pode falar numa condenação uma condenação de pena de reclusão, né, para a pessoa, né, de detenção, no caso é menor. Porque você não tem crime de calúnia e difamação contra a empresa, contra a PJ, não existe, você não consegue falar porque a lei não permite, mas você consegue falar em condenação por danos à imagem da empresa, isso sim, entendeu? É diferente, essa é a diferença, mas é o que você bem ressaltou. Nesse caso, são duas questões, mas ambas derivam da mesma situação, entendeu? Não, legal. Pessoal, vocês têm alguma coisa que colocar ou posso já abrir para perguntas? Assim, tem mais alguma coisinha que vocês gostariam de concluir? Giovanni, Sérgio? Não, acredito que aprofundou bastante o tema, deu para explicitar bastante o que precisava. Pessoal, está aberto para perguntas aí agora, para a gente já começar um pouquinho de bola. Eu tenho uma questão, né? No caso do plástico, quando aparece alguma coisa denegrindo a imagem, o que vocês acham que é melhor? Entrar como sindicato ou entrar como empresa individual que se sente prejudicada? Na verdade, precisa ser analisado por dois pontos. O primeiro ponto foi um plástico onde só aquela empresa fabrica aquele produto do plástico? Ou foi o plástico em geral? Obviamente que se for tratado do plástico de uma maneira geral, se houver uma reunião das empresas interessadas nisso, com certeza se tem mais força nas alegações. E os consumidores, nesse caso também. Os consumidores. Então, se for algo generalista do ramo do plástico, o sindicato participar seria bem interessante. Caso seja uma embalagem específica que só uma empresa comercializa ou, por exemplo, só ela produz, talvez um interesse individual seja mais interessante. Até por uma questão de caracterização de dano,
mais objetiva. Então, mais ou menos assim, ó, o plástico dá câncer. Aí, então, o setor tem que responder. Vamos lá, caixa d'água dá câncer. Então, só quem fabrica faz a caixa d'água da empresa A. Aí, então, você vai pontualmente, é mais ou menos isso? Se você fizer pontualmente, fica mais fácil a união das empresas. Então, uma pergunta, Cassinelli. Quem mais? Manuel? Oi. Manuel? Francisco? Ô, Francisco, tudo bem? Pá, tudo ótimo. Parabéns, primeiramente, aí mais uma vez. Acho que eu vou fechar seu microfone. É o Xavier que está andando de moto, não, né? Não, é o Cassinelli que está andando de moto. Tá... Então, deixa É o Cassinelli que anda de moto. Ele deve estar andando de mobilete, porque esse barulho é feio pra caramba. Eu vou fazer uma pergunta assim, eu tô entendendo que o foco está sendo a questão do seguinte, o fake está relacionado àquilo que há de concreto ou não em relação ao plástico, se ele é cancerígeno, se não é, se existe algum componente dentro dele que possa trazer algum dano à sociedade ou não. É isso que eu estou entendendo? Sim, mas como um exemplo, Francisco. Né? Agora, deixa eu viajar aqui. No momento que um blogueiro chega e fala assim, pô, o plástico polui. Vamos voltar no que eu me sinto afetado, que a cadeia, né, do plástico eu acho que está sendo mais afetada. O plástico polui. Como que eu consigo transformar isso num fake? Porque como ele prova que o plástico polui, eu posso falar, não, mas quem polui é o ser humano. O plástico não tem asa, não tem perna, não nada. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, porque é uma coisa meio louca mesmo que eu estou perguntando. Mas eu posso transformar isso num fake e entrar com um processo contra esse cara que está falando que o plástico polui porque ele encontrou um canudo no nariz, por exemplo, lá da tartaruga? Tartaruga. Eu não sei se a pergunta é pertinente ou não, mas enfim, da minha ignorância eu estou perguntando. Francisco, eu vou fazer algo que não se faz. Armas matam, Francisco? Não entendi. Armas matam, Francisco? Se alguém atirar, sim. Arma de fogo mata? Sim, não. Em tese, não, né? Só se alguém atirar. Tá. Entendeu? Você concorda que nós estamos indo no mesmo sentido? Plástico polui? Não. Então, nós estamos indo no mesmo sentido. Você entendeu? Sim, sim. Então, é assim, é algo extremamente subjetivo. O plástico polui? O plástico ele faz parte de uma poluição. Se saiu do ciclo do plástico, ele causa a poluição, né? Que é o excesso dos detritos, seja lá o que for. Mas é ele ou é o ser humano? É isso que... Não, eu entendi o que você está falando. Eu estou dizendo assim, o problema é, para nós que temos interesse em falar a questão, é lindo, maravilhoso. Como o juiz vai interpretar isso? Ok. Então, aí é que tá a grande coisa. Por isso que eu digo que quando nós vamos tratar dessas questões, a gente precisa de algo contundente, que tenha força para tratar da questão. Entendeu? Eu estava pensando em te contratar, cara. Se você me dá uma chance, eu ia te contratar. O grupo ia te contratar. Obrigado. Eu acho que aí cai naquela zona cinzenta que a gente tem que, o setor tem que, acho que trabalhar um pouquinho mais alinhado e mostrar o que mata é o descarte incorreto. O plástico preserva, o que mata é o descarte incorreto. Mas isso, acho que a gente tem que começar a mudar a forma das pessoas pensarem, porque hoje quem vai julgar é o juiz, então hoje ele... Eu vou dar uma sugestão para você, Francisco, para você não desistir de me contratar. A gente, é claro. Você foi brincar com advogado, agora você está perdido, hein? Você conhece aquela história de que advogado para advogado tudo depende, né? Então, depende o que você está falando. Se eu conseguir dar um narrow down nessa conversa, dizer, por exemplo, usar alguma questão específica, se eu disser, conseguir, por exemplo, vai ser difícil dar um exemplo disso, mas, por exemplo, você falar só especificamente, os canudos matam tartarugas. Giovanni, é isso? A pergunta do Francisco, ela tem uma ambiguidade do comportamento humano. Claro. O plástico polui. Se a gente seguir toda
todo o caminho de reciclagem e sustentabilidade projetada para o plástico e implementada por 99% das empresas que trabalham no ramo, o plástico não polui. Agora, a pessoa tomar uma garrafinha de água na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e jogar ela na praia, ou ela tomar uma caipirinha e jogar o copo de plástico junto com o canudo que vai enroscar na tartaruga, ela polui. Então, existe uma ambiguidade do comportamento humano. Sim. E aí eu vou resgatar o que o Manuel falou, que foi algo que faz sentido. A união do segmento na conscientização do consumidor final, com certeza, a médio e longo prazo, vai gerar uma mudança de comportamento. Porque isso junto com medida para proibir, né, Sérgio? Não escutei, perdão. Junto com as medidas para coibir quem faz os exageros, como o caso do médico que ficou famoso, né? Perfeito. Mas com o tempo você consegue fazer o seguinte, né? A responsabilidade hoje fica em cima do material, né? E aí, na verdade, a responsabilidade dele estar nos rios ou nos mares é mais pelo descarte incorreto. Eu acho que com o tempo a sociedade tem que ir evoluindo e entender assim, quem que é o grande responsável, né? Porque hoje o plástico, se você fizesse, você só tem que fazer, não só com plástico, qualquer material. A gente fala com plástico porque é o que a gente está no setor, mas qualquer material. Se a gente fizer o negócio correto e jogar exatamente na linha de descarte, você só tem que fazer o negócio, joga ele no lixo. O resto, jogou ele no lixo, ele não vai matar ninguém. Então, acho que o que o Sérgio estava falando é o seguinte, a gente vai conscientizando e depois até os legisladores, eles vão em função também do que a sociedade está pensando e como é que ela está agindo, né? Acredito eu, se eu estiver errado, vocês podem... Esse é aquele momento que vocês podem falar assim, Manuel, você está errado. Não está errado. Eu vou complementar uma coisa muito interessante o que você está falando. Você tem uma questão de cultura que se transforma com o tempo. Você, lá no passado, um exemplo muito fácil de você ver o que você está falando, que é certíssimo. Quando você tinha determinados comentários de humor, ou que você falava determinadas questões, que hoje você não pode falar jamais. Verdade. Proibido. Hoje o politicamente incorreto impera, você não pode falar uma vírgula, mesmo que seja para uma questão humorística, mas você não tem como. E você perde se você tem um problema no judiciário contra essas questões, porque virou a cultura. Isso aí. Por que não a cultura pode ser não falar dessas coisas dessa forma? Eu concordo com você. Giovanni, eu acho que foi um excelente ponto, né? Então, por exemplo, vamos lá. Francisco, vamos pensar o seguinte, as marchinhas de carnaval, acho que 80% delas hoje estariam proibidas. Por isso que o mundo está chato. Oi? Por isso que o mundo está um porre, está chato. Mas aí a gente tem que ver o seguinte, né? Talvez daqui a pouco ele pode ficar legal para a gente, se a gente conseguir mostrar que não é o plástico que polui, deixar isso bem claro, fazer um esforço do setor e mostrar assim, cara, quem polui não é o plástico. O responsável é o carinha que joga fora ali, aquele cara que tem que começar a ser responsabilizado. Aí a gente começa a mudar, né? Mas aquele carinha não sabe, a gente vai ter que passar uma informação para ele, né? O movimento precisa ser iniciado por alguma ponta da cadeia, seja através do setor do plástico, seja através dos órgãos consumeristas, e precisa existir um movimento para existir uma mudança, porque se não houver movimento, fica se estagnado da mesma forma. E é muito cômodo para as pessoas que denigrem qualquer tipo de ramo, estamos falando do plástico, mas para qualquer pessoa que denigre qualquer tipo de ramo, é muito cômodo para ela continuar com aquela opinião se não existe nenhum tipo de contraponto, de contra-opinião. Perfeito? Ok, o plástico polui, por quê? Como? Quando? Onde? Quais são as situações que ele polui? Se fosse assim, não polui. Entendeu? É uma forma de olhar. É o meu microfone. Eu acho que é o seu. Cláudio Marcondes está aparecendo aqui. Cláudio Marcondes está... Cláudio, peraí, é o som que está fazendo barulho? Não. Peraí.
É que nós não estamos conseguindo te ouvir, Cláudio. Está dando Corta ele, corta interferência. Vamos ver, parou? Não, parou. É ele. Compra Pronto, você tá barulhento barato, é hoje. isso que dá, né? Está Agora não tá mutado o mais. microfone, peraí. É o microfone, vamos lá. Pessoal, tá aberto para perguntas, hein? Eu tenho mais um ponto, né? Você sabe que cada perguntinha, você sabe que se perguntar para advogado, você tá ferrado, né? Sei, tá contando o reloginho. Ele tá ali, ó. Depois vai a conta. Tem uma caixa registradora lá. Era só uma por pessoa, mas tudo bem, né? Ah, tá bom, então não pergunto mais. Não, agora já começou. Ficou curioso. Não, é o seguinte, né? Vamos supor que por questões de lobby, né, o setor público torna uma decisão contrária a tudo de mais correto tecnicamente que existe, né? Ou seja, vou dar um exemplo concreto que é um assunto que eu sou apaixonado. Surgiu há algum tempo atrás já um sujeito vendendo um aditivo, né, para tornar, dizendo que o plástico vira biodegradável. E não vira. Ele vai oxidar e não biodegradar, né? E andou vendendo isso para diversos estados. Em algumas situações, o produto só é comercializado quando tem esse aditivo, né? Muito bem colocado, Cassinelli. E esse aditivo, ele traz um monte de prejuízo, inclusive para a saúde das pessoas, porque contém metais pesados, né? A maior parte dos países desenvolvidos, tipo Europa, Estados Unidos, Japão, etc., não aprovam esse aditivo. Muito pelo contrário, né? Quem permite isso são países como Brasil, Turquia, Índia, possivelmente. Países que não têm uma legislação tão sofisticada, né? Em termos de... ou que tenham brechas, né, que permitam esse tipo de coisa. Como é que a gente faz para combater o setor público, que é o setor público que está induzindo ao erro? Posso complementar, Cassinelli? O que está acontecendo? Aí os vereadores, aí eles vão lá e falam o seguinte: estou preocupado com o plástico, então eu vou pegar e vou colocar esse material que vai biodegradar o plástico. Só que, na verdade, ele não está fazendo isso de forma correta. E eles estão aprovando uma certa legislação, aprovando para colocar esse produto que seria biodegradável. Isso é obrigatório, Manuel? Desculpa. Se você tem, vamos lá, chega um Quando município... aprova, sim, né? Torna obrigatória a utilização, entendeu? Em alguns locais, né? Por exemplo, Tubarão, se eu não me engano, não usa sacola plástica mais se não tiver esse aditivo, né? Tem uma parte de educação que a gente está tentando fazer, tá? Mas além da educação, às vezes você não consegue chegar em todo mundo. Então você começa a fazer um monte de coisas erradas. E aí como é que você faz a confrontação quando o cara começa? Antes de criar a lei, como é que você consegue ir lá e a Câmara vai criar uma lei e você sabe que ela está errada. Isso aí, pela risada deles, acho que eles já vão querer cobrar disso, Cassinelli. Mas, enfim, vamos ver. E com advogado, você tem... Sempre meu amigo falava o seguinte: você pode chamar antes ou depois. Ele sempre falava assim: eu prefiro que me chama depois. Existe uma... Eu posso começar explanando, Giovanni? Fala, Serginho. Eu estou falando, vai. Eu vou falar, Luiz, o que acontece? Quando é feita uma lei que ela está em desacordo com alguma norma técnica específica de algum material, existem remédios, a gente chama de remédios jurídicos por serem procedimentos jurídicos, para você poder ingressar contra o poder público. A gente pode estar falando de município, estado, união, aí depende um pouco de onde que essa lei se origina, inclusive incluindo algum órgão regulatório, seja ele ambiental, seja ele sanitário, para que dentro deste processo, dentro do devido processo legal, seja feita uma análise
técnica efetiva da validade e do prejuízo à saúde e que estejam dentro das realidades das normas. Porque o que acontece bastante, principalmente no tributário, eu vou fazer um paralelo só para a gente conseguir visualizar. A União ela tem uma forma de lei. Então, tributação de IPTU e de propriedade rural. O município vem e fala, qualquer pessoa que tiver uma propriedade rural dentro da área urbana tem que incidir IPTU. Perfeito? A União entende de uma forma e o município entende de outra. Então, existe um conflito. Certo? Então, acontece muito de as empresas do plástico, por exemplo, estão seguindo todas as normas das agências nacionais. E aí vem uma agência municipal sanitária e cria uma regulamentação. Ou um município vem e cria uma lei limitando o uso ou obrigando o uso de algum tipo. Para isso é usado esses remédios jurídicos, de acordo com a origem da lei, de acordo com a origem da norma ou do decreto. Vai depender um pouco de quem estiver sancionando isso. Isso é legal, Cassinelli. Essa parte se a gente tem, acho que primeiro ver com o escritório, pegar todo o embasamento para isso, ver tudo que precisa embasar. Qualquer município do Brasil começar a criar alguma coisa assim, você já vai lá e já coloca o remédio. É isso, Sérgio? Perfeito. Exatamente. Você consegue, só complementando, quando você tem um dano, você está me falando que isso causa um dano não só à saúde pública, como um dano ambiental também, é isso? Causa um dano ambiental. Isso até é interesse até do próprio Ministério Público, né? Se você municia, vem com uma tese bem municiada tecnicamente, e você ainda envolve o Ministério Público nisso, você vai ter ainda mais força, né? Porque é o interesse público, né? Muito interessante isso daí, hein, Cassinelli? Hein, Nani e Sérgio? Porque se você consegue... É muito parecido com o que a gente fazia com o Ministério Público com os programas da garantia da qualidade, né, Cassinelli? Tá fechado o microfone do Cassinelli, acredito. Nossa, você está falando tão bem. A cadeira realmente, a cadeira plástica foi isso, né? Foi o Ministério... A caixa d'água, exato. Né? Foi o Ministério Público que... tubos de PVC, Ministério Público que acabou se movimentando e forçando a questão de constituir uma norma de qualidade mínima. Os tubos, por exemplo, a gente trabalhou, porque assim, o tubo, se ele estiver errado, ele é para aturar 50 anos, ele vai aturar 5. Aí foi feito um trabalho, não usar reciclado, já a correta, ele para aturar 50. Aí hoje nenhum órgão público consegue comprar um tubo fora de norma. E se alguma construtora fizer uma obra, por exemplo, com uma caixa d'água ou tubo que esteja fora da garantia de qualidade, a Caixa Econômica Federal ela não pode financiar a obra. Olha. Porque, na verdade, é o seguinte, né? Faz muito sentido, porque você tem lá uns produtos, aí você começa a falhar todos, o que o cara faz? Ele para de pagar, vai embora, e quem vai ficar com prejuízo? Você que comprou. Ou a Caixa, né? Você fica com o nome, você vai embora, a Caixa vai ficar lá com o imóvel sem... O cara abandona, o imóvel destruiu, acabou, né? Pessoal, mais perguntas? Eu gostei dessa coisa. Acho que vale a pena discutir na BF, né, Cassinelli? Está fechado o microfone. Fechado. Sem dúvida, né? Eu acho que vale a pena provocar esse o Sérgio, tipo o Giovanni aí para uma hora, se estiver lá, para fazer uma conversa, né? Esse tipo de coisa é importante, né? Essa discussão, porque criam algumas dificuldades, né? Que prejudicam o próprio transformador e o próprio consumidor, né? Esse negócio, esse óxido degradável, ele vai transformar o plástico em microplástico, que é muito mais difícil de dar destino, né? Quando ele se transforma em microplástico. Então,
enfim, isso tem que ser realmente E discutido. contamina a cadeia de reciclagem também, né? Também. Contamina a cadeia de reciclagem. É um problema. Você destrói o processo de reciclagem. Ele é extremamente beneficioso para o negócio. Agora, quem está vendendo só com aquela imagem. Assim, estou aproveitando a biodegradabilidade e estou ganhando dinheiro para fazer isso. Ponto. E aí a gente tem como pegar alguns estudos embasados dentro da academia, centros de pesquisa, e mostrar que isso não faz sentido, né? Ô, Manuel, posso trazer para a realidade do que a gente vive? Como se sabe, a gente não está num país sério. Isso, quando começou, todo mundo começou ali e colocava 1%. Quando começou a perceber que a degradação era mais rápida do que o giro do consumo do cliente, isso causou uma polêmica. Resumindo, vou traduzir igual agora com o plástico verde. Me perdoe, a Braskem, com todo... Ninguém põe nada, não tem fiscalização. O cara diz que tem o Oxy, mas não tem. O cara que diz que tem o verde, não tem, gente. Pelo amor de Deus, vamos tirar essa cortina e vamos viver a realidade. A Braskem não está nem mais fabricando o plástico verde. Cadê? O certificado que eu tirei foi cancelado. Eu investi uma grana para poder fazer o teste de carbono. E hoje, se um cliente meu me pede, eu não posso colocar o green, porque a Braskem não permite mais. Então, vamos... Sei lá, desculpa aí, eu sei que o assunto é outro, mas a realidade é essa, gente. O Oxy, que quem fala que coloca, não coloca, e nem o green. Pelo amor de Deus. Me perdoe a minha colocação. Francisco, eu gosto muito do jeito. Eu gosto dessa energia. Eu sou assim também e tem coisas que me deixam indignado também. Desculpa. Não, desculpa não. Eu vou te falar uma coisa. 30 anos, escutando. Eu participo há 20 nessa luta contra, há 15, 20 anos, contra essa questão do ambiente, que o plástico polui. Eu causei aquela pergunta que eu já sabia a resposta. Eu sei que o foco não era aquele. Eu estava na minha utopia. Não, ele vai achar uma brecha. Gente, pelo amor de Deus, quem está no escritório é uma coisa, mas quem está lá fora da caixa, os fatores externos são outros. A realidade é outra. O Brasil é um país que, infelizmente, está sendo gravado. Deixa eu ficar quieto. Obrigado. Francisco, demandas específicas, Francisco, a gente consegue tratar pontualmente. Então, o que a gente pode falar? Por exemplo, você está falando de determinado produto que é usado, isso é uma demanda específica, a gente consegue ventilar, estudar o assunto, pelo menos, para achar soluções de fato. É um desafio. É claro que é. Mas aí é que tá. Eu acredito que, assim, questões genéricas, você só vai construir uma solução para ela, como a gente vem falando. Tem vários âmbitos essa questão da poluição. É uma questão política, em primeiro lugar. É uma questão cultural, de criar uma cultura na sociedade. Sem dúvida. E, por último, remédios jurídicos para casos pontuais. Sem dúvida. Você consegue tratar de casos que tem uma abrangência gigante, por exemplo, um dano ambiental? Sim, mas é específico. Apesar de abranger todo mundo, é específico. Então, essa que é o negócio. Para você construir essa visão que você quer. E isso, na minha visão, isso é possível. Se você mudou o jeito de você falar, quanto mais você tratar de uma questão que assim, não é incontroversa, a poluição. A gente quer que não seja visto assim. Giovanni, só para enfatizar o que eu falei, quando começou lá, acho que tem cerca de uns 15 anos atrás, que foi a DW2 que implantou, que o quilo custava na época em torno de R$80 o quilo, 50 a R$80 o quilo, uma universidade de Minas Gerais proibiu o Oxy em embalagens para alimentos, porque já se sabia dessa questão que o Cassinelli colocou. Isso lá atrás, há 12, 15 anos. Agora vem dizer que descobriram agora. Porque você sabe o que acontece? Da mesma forma que se nós quisermos contratar vocês, eu digo nós, a cadeia, para provar isso, você vai ter que, cara, criar-se robusto para provar, contratar laboratório. Eu, vereador, enxergo que o plástico polui, chego para você e falo assim, bota um projeto de lei lá que eu vou botar um produto. Não tem pesquisa para saber se aquele produto realmente é bom ou não. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. A lei sai, aí depois nós temos que provar o contrário.
uma despesa muito maior. Acontece essas coisas, é o que você está falando, nós estamos vendo ao vivo. Entendeu? E eu acho que essa é uma questão específica. Na minha opinião, eu vejo que essa batalha ela é interessante. Porque, por exemplo, não me parece uma aventura. O remédio para entrar no Brasil não tem que passar por um corpo técnico. Então, para se colocar uma lei para dizer que um produto é bom ou não, passa-se por um corpo técnico. É isso aí. Um vereador que simplesmente, desculpa, não entende porreta nenhuma, o cara botou lá para virar um cabo eleitoral. O plástico virou um cabo eleitoral. Ponto. É isso aí. Francisco, você está correto, e é por isso que a gente está fazendo isso aí de uma forma estruturada, inclusive que a gente trouxe aqui até hoje porque, por exemplo, quando aconteceu esse negócio com o médico, eu conversei muito ali com o Sérgio e com o Giovanni, que eu já estava fazendo o seguinte, cara, já manda direto ao advogado, não pede para o cara, manda o advogado conversar com o cara, porque o cara falou uma inverdade tão grande, porque daqui a pouco ele fala o seguinte, o plástico dá câncer, o plástico deixa, como é que você fala? O plástico vai te dar renite, vai dar Se você fala um negócio desse e ninguém reage, o cara continua falando. Esse cara, com certeza absoluta, ele não vai falar mais, não só do plástico, como de qualquer outra coisa, ele não vai falar mais nada se não for. Então, tem um efeito educativo muito grande. Emanuel. E eu acho que é nisso que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, se a gente tivesse feito isso de forma jurídica ou extrajudicial, a gente teria notificado ele, a gente poderia ter falado, foi notificado, e aí você divulga isso. Porque aí todo mundo que vai falar, opa, peraí, antes a gente fazia um monte de piadinha com um monte de coisa, e hoje a gente já não faz mais, porque a gente sabe assim, não dá mais para brincar, porque se eu brincar com isso, eu vou me dar mal juridicamente. E a gente tem que fazer como o pessoal fez com relação ao monte de piadinhas que a gente fazia, com relação a gênero, com relação a raça, um monte de coisa, que a gente fazia isso, um monte, a gente tem que fazer o seguinte, olha, o que você está falando errado do plástico, está errado, e a gente tem que começar a provar, e pedir como é que se fala? Isso te causa um prejuízo, foi que o Sérgio Nano falou, a gente tem que mudar o que a sociedade pensa, né? Manuel, nós erramos. O grupo, quando falaram que ia acabar, que isso, o plástico vai acabar nunca. Quando acordamos, já era tarde. Não é impossível reverter, mas acordamos tarde. Essa é a realidade. Não, mas não acaba não, Francisco. A gente sabe que não é tarde. Cara, afetou muita empresa. Você não tem noção. Manuel, você está em outro patamar. Você está igual o Flamengo. Você está em outro patamar. Mas eu só quero pedir perdão a todos pela minha colocação, se foi um pouco rude, mas me desculpa de coração. De jeito nenhum, Francisco. Você está sempre no coração nosso e você não tem que pedir desculpa de nada. Por isso que a gente gosta de você. Você sempre fala a verdade. Isso é muito bom e importante. Existe uma questão que o Manuel estava falando com relação ao médico, que se o médico não tiver nenhuma consequência, se não tiver nenhum tipo de consequência à atitude dele, esse médico toma corpo. E pessoas que seguem vamos falar de Instagram, de Facebook, que seguem esse médico, a opinião delas vai tomando corpo. Então, a inércia de quem está sendo ofendido, ela acaba criando um monstro que vai ficando cada vez maior para se combater. Por isso que esse movimento que o Manuel vem fazendo, que vocês, dessa forma interativa, pelo que eu percebo, se conhecem há décadas, né? É algo que ele é importante por uma questão de criar corpo para o combate do que é a verdade, para se evitar os mitos e as inverdades. Porque se o movimento de vocês o movimento que vocês fizerem, ele também vai tomar corpo com o tempo, da mesma forma que a opinião do médico também tomaria corpo, se não for feito nada. Essa inércia, ela atrapalha e dá a oportunidade do que for inverídico criar corpo. Francisco, ontem eu fiz uma palestra e eu acho que foi muito legal, que foi em Dracena. Dracena tá longe daí? Tá longe, né, Sérgio? Não entendi. Dracena é longe daí? Acho que é longe, né? Não é tão perto. Não.
Não é muito longe. É longe de qualquer lugar, Manuel. Oi? É longe de qualquer lugar. Não é longe. Obrigado, Dani. É longe de qualquer lugar. O que eu fiz lá? Tinha 235 pessoas. Aí o pessoal tinha de 18 a uns 25 anos. E aí a gente começou a falar exatamente do plástico, de todas as funções. Foi muito legal, porque eles falaram assim, olha, a gente tinha uma imagem, a gente está com uma imagem diferente, o que a gente quer é informação. Então, a gente vai ter que trazer essa informação para as pessoas, que elas não sabem. Aí, se você tem uma pesquisa que foi feita, que é o seguinte, eu sou um famoso, minha rede social está quietinha. Aí eu vou lá e falo assim, pessoal, não usem plástico, porque plástico faz mal para o ambiente. Cara, você consegue um monte de curtidas. Então, porque assim, a gente deixou chegar num ponto que a gente não reagiu. Eu concordo com você, a gente não reagiu quando a gente tinha que reagir. Agora a gente tem que pegar e falar assim, e não é nem uma questão de defesa, é uma questão de esclarecimento. A gente esclarece e aí fez. Eu não gosto da palavra defesa, eu não tenho que defender nada, eu só estou defendendo se eu estou se eu estou indo para uma guerra. Eu não estou indo para uma guerra, eu estou esclarecendo. Eu esclareço, o plástico funciona direitinho, é um material que serve a 2 propósitos básicos à sociedade. O plástico faz proteção e transporte, e nenhum material faz melhor proteção e transporte do que o plástico, ponto. E quando ele faz isso, ele faz de forma que dá menor impacto ambiental. A única coisa que você tem que fazer é parar de querer falar que o plástico tem que ser eliminado. Você só tem que fazer o seguinte, joga no lixo. Não joga na rua. Jogou no lixo, vai ser resolvido. Ou a gente vai usar ele daqui a pouquinho, uma reciclagem mecânica, química ou energética, ou a gente vai chegar daqui a pouco, vai deixar ele lá como fonte, como o Alexandre falou muito bem na semana passada, se ele chegar no aterro, ele é um poço de petróleo, que em algum momento ele vai ser utilizado. Ponto. E aí que a gente tem que ser assim, informação clara, simples e jogar isso para a sociedade. E só pegando o teu gancho, o Alexandre Turra é um cara que eu admiro muito. Ele falou que em 2050 vai ter mais guimba de cigarro na praia do que plástico. Ele já falou com você sobre isso? Não, isso não. Pô, cara, eu já assisti várias palestras dele, tive o prazer de conhecê-lo, é um cara sensacional. Quem tiver o prazer de bater um papo com ele vai enriquecer muito. Eu acho que a gente só trocou de Alexandre. Eu falei do Alexandre Sitivari, você falou do Alexandre... Você falou do negócio de plástico, pô, desculpa, pensei da... Alexandre Turra é um oceanógrafo. Então me perdoe. Depois, eu gostaria de conhecê-lo. Vamos chamar ele para uma live nossa. Eu vou ver se eu pego o contato. Pô, o cara ele é professor da USP, é um cara altíssimo nível e protege bem a nossa classe de forma muito coerente, né? Então me perdoe, eu paguei um mico aqui agora, mas tudo bem, perdão. Não, você pagou o mico, não. Você já definiu uma próxima live nossa, né? Ok. Bom, que está ligado à nossa conversa de hoje, certo? Porque a partir do momento que você tem quem possa dar informações certas e verdadeiras, vai ajudar a impedir fake news como aquela que eu te mandei semana passada, né, Manuel? Verdade. É isso aí, é correto. E a gente tem que se reposicionar. O que eu tenho falado muito é que a gente está gritando muito dentro de casa. A gente vê uma notícia ruim do plástico, a gente fica gritando, mas a gente não consegue sair do nosso próprio mundo, né? A gente fica falando para o nosso setor mesmo, mas o plástico é isso. Cara, nós já sabemos disso. Como é que a gente passa isso aí para outras pessoas? Então, a gente tem que construir essa ponte de fazer, né? Então, por exemplo, que nem... eu tenho feito, acho que toda semana eu tenho feito 1 ou 2 palestras falando sobre o plástico. O Cláudio também, o Júlio tem feito. A gente tem para esclarecer e não defender, né? O Cassinelli também já acho que tem feito, né? O Xavier também milita. Todo mundo acaba fazendo um monte de coisa aí com relação ao plástico, né? Bom, desculpa, pessoal. Acho que a gente acaba se apaixonando aqui falando mais um monte de coisa, mas aí deixa os nossos convidados falarem sobre isso, né? Porque a gente tem que aproveitar. Quando o advogado resolve fazer alguma coisa free, a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Eu tô esperando aquele churrasco ainda. Não tem nada de free, não, viu? Caramba, já sabia que ia ter alguma coisa. Mas acho que o churrasco free vai ser eu entendi que vai ser em Rio Preto, ou pode ser em São Carlos também, né? Me agrada. São Carlos também é bom, né? Gente, só para concluir uma questão importante, tá? Eu acredito que
essa questão da imagem, existe um trabalho a ser feito, é viável em todos os âmbitos. Vocês têm grandes aliados, não só no setor, mas também no âmbito do consumidor. Vocês têm um poder muito grande por conhecimento profundo na área, para vocês difundirem a informação correta. E assim, eu acho que mais que isso, quanto a nós, né, não estejam presos só a essa questão das fake news. Isso é uma das coisas. O que vocês falaram é extremamente relevante, essa questão do material extra que é colocado para se tornar biodegradável, o plástico, como é o nome, eu não sei, é oxi... Biodegradável. Como é o nome do produto? Oxi é o... Cassinelli que conhece, o Cassinelli que gosta. Anyway. É oxidegradável, só, não é bio, é oxidegradável. Oxidegradável. O bio o pessoal coloca para minimizar o efeito, para melhorar a aparência, tá? Ok. Na verdade, o que o pessoal está fazendo é jogando um monte de metal pesado lá dentro do plástico para fazer ele morrer antes, né? Entendi. Essa questão do oxidegradável, então, que é uma questão específica, essas são batalhas que também podem ser travadas, entendeu? Eu acredito que todas essas questões somam. Por quê? Quando você está falando da imagem do plástico, se você lutou para tirar um produto que é um metal pesado, que você sabe, eu não sou técnico da área, e você colocou um metal pesado no plástico, mas peraí, metal pesado? Você não precisa ser nenhum gênio para entender que isso é problemático, né? E agora, ouvindo que isso causa repercussões, você não consegue nem manter o ciclo natural do plástico dele, como é que você consegue... como é que isso é uma coisa positiva? Então, você travar essa luta também é forte para a imagem. Você mostra, o setor é interessado no meio ambiente, é interessado na saúde pública, é interessado em manter o ciclo dele funcionando. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, essas coisas que são periféricas, não são periféricas. Isso também faz parte, na minha opinião, dessa luta. Entendeu? As coisas que orbitam em forma... Olha, além disso, olha o que nós estamos lutando também. Imagina se você consegue vencer essa questão do oxidegradável. Você consegue usar essa informação na hora que você está falando, olha, as informações têm que ser passadas de forma correta. Olha a vitória que nós tivemos. Isso aqui causava XPTO de problemas, foi aprovado porque sim, e aí está. E aí você ganhou essa luta. Isso dá muita força. Você conquista o consumidor assim, entendeu? Mostrando que você trouxe já um benefício e vários, né, benefícios. Bom, o que eu estou entendendo é o seguinte, a gente tem uma parte técnica para desenvolver, mas eu acho que faz muito sentido, né, o Cassinelli, Francisco, Xavier e o resto do pessoal, faz muito sentido a gente pensar numa estratégia jurídica para começar a responder para esse tipo de coisa também. Porque até então, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não conhecia isso, que a gente fez uma estratégia jurídica junto com o sindicato para começar a responder isso aí de forma, e como Giovanni e o Sérgio colocaram, de como a gente pode estar envolvendo o próprio Ministério Público nisso, né? Quando você cria as leis que não têm aderência com uma base científica, ou quando você começa a ter uma série de fake news, não? Eu acho que faz todo sentido, Manuel. E faz todo sentido também atuar nas câmaras legislativas, trazendo essa informação, esses esclarecimentos, como tu colocaste muito bem, né, porque a maior parte dos nossos parlamentares, seja a nível municipal, estadual, federal, eles não conhecem o assunto tecnicamente e muitas vezes eles não se preocupam em conhecer. Como alguém disse aí, eu acho que foi o Francisco, eles acabam usando isso como um cabo eleitoral, né, e não se preocupam com a parte efetivamente técnica da questão, né? Que eu acho que é nisso que nós temos que basear toda a nossa argumentação, né? Eu acho que é por aí o caminho. Foi que nem você estava falando aqui, né? O Sérgio estava colocando com relação ao ovo, né? Teve uma época que eu tinha medo de passar perto de uma galinha que ia ter um problema de coração, né? Porque eu coração tão mal do ovo que eu falei assim, nossa, se eu chegar perto, nem passo perto.
E aí hoje você percebe que já tem outras linhas dizendo que é um alimento completo, e você vê um monte de atletas aí que... Eu acho que o ovo dentro, se você pegar lá hoje, você vê lá assim, o que tem uma quantidade de proteína, acho que ele está lá, acho que é 100%, depois você vem abaixando. Inclusive a carne está abaixo do ovo, então o ovo está lá com 100%, a carne deve estar com 69%, né? 70%. Você ia falar, Giovanni? O pessoal está muito quietinho, o Luciano está quietinho, tem a Marina, tem a Dani já falou alguma coisinha, mas pode falar mais. Eu estava Quem mais concordando tá aí? com a questão do ovo. O Alan está aí ainda? Não, o Alan já foi. O Alan já foi, né? Quem O mais? Gerson não está aí hoje? Pra gente conversar. O Gerson tá quietinho. O Gerson, acho que o Gerson era uma que a gente teria que ter mandado. Seria importante que ele tivesse aqui hoje, mas eu vou mandar para ele depois. O Gerson era... Manolo, como todo mundo sabe, eu sou contador, vocês aí falando sobre plásticos, né? Então, tudo que vocês falam eu entendo como consumidor e não como produtor, né? E a gente tem conversado muito, e tudo que vocês falaram aí é uma coisa como cliente, né? Quem me fez mudar a minha imagem foi três textos que o Manolo fez aí pra gente, e eu, como usuário, percebi que realmente o plástico não é tudo aquilo mesmo. Então, e olha que eu sou contador, estudado, e percebi que realmente a gente é ignorante. O fake news ou as histórias, a gente acredita e começa a levar aquilo para uma realidade. Então, eu estou falando 50 anos nas costas, já trabalhei com reciclagem e já tenho certeza de que o plástico fazia mal. Aí falou da escova de dente, quem sou eu para escova de dente, um artigo que o Manolo fez. Está de parabéns, eu acho que esse eu acho que é um fio que vocês estão levando para mudar a cabeça dessa informação do que é ser, o que é mal, o que é ruim, né? Só depende de cada um, que foi as armas aí. A arma mata. Mas se você usar ela bem, não faz nada, né? Serve para peso de papel. Então, vocês estão de parabéns aí pelo trabalho que todos aí vêm fazendo aí gradativamente. Muito obrigado, Luciano. E uma hora a gente vai falar uma live falando sobre a inovação na contabilidade que você tem feito aí, que eu sei. Tá certo. Estou à disposição aí, e tá de parabéns aí, principalmente o Giovanni aí, que é o nome do meu filho também, e eu acho que e vocês estão aí, falaram muito bem. Minha esposa é de São José do Rio Preto, então é mais então, eu acho que, assim, vocês estão de parabéns aí, bem argumentado aí, embasou a gente aí para mostrar que realmente tudo tem um jeito para se falar. Primeiro tem que ser na calma, mas não tem jeito. Tem hora que tem que entrar de sola na conversa. Obrigado, viu, Luciano? Mas ele é contábil, tá? Não é contador de história. Ele conta umas histórias, mas também é contábil, né? Principalmente na época de imposto de renda, dá para contar umas boas histórias. É que nem aquele, como é que se fala lá? 2 mais 2. Para o contador, quanto você quer que dê? Para o engenheiro, 2 mais 2 é 4. E para o advogado, ele vai dizer assim, 2 mais 2. Dizem que é 4, mas cabe recurso. Luciano, você é da onde? Eu sou de São Bernardo. São Bernardo? É aqui perto, isso. É ABC, isso. Pertinho. Você é inovador, que o Manuel está falando com você da inovação, vou te dar a mão, hein? Pô, a gente faz, aí a gente tem a nossa contabilidade, o nosso conceito é contabilidade digital, por isso que a gente fala que é inovação. Entendi. E a gente implementa isso de uma forma um custo melhor, né? Um custo mais barato por uma questão de menos trabalho, não porque é mais barato, porque é mais fácil, e sim porque é menos custoso. Entendi. É que nós temos muitos parceiros contadores, entendeu? Por isso que eu estou comentando. Inclusive, tem um deles, ele também é dessa vertente digital. Mas é mais para pessoa física, é outra, eu não sei se é o teu caso. O importante disso aqui é a geração de negócio. Depois vocês trocam contato lá. Assim como o Francisco também tinha pedido
como é que se fala? Tinha pedido negócio de sucessão. Eles trabalham muito com sucessão também, viu, Francisco? Sou empresarial. Aí você faz assim, e aí como é que se fala? Eu acho que tá. Pessoal, tem mais alguma pergunta? A gente já tá assim, ó, a gente já tá naquelas umas que a gente já tá estourando nosso tempo aqui, né, Xavier? Manel, você vai falar bater o recorde? Não, o recorde eu acho que foi do, como é que chama? Do Benatti, né, Cassinelli? Foi. Porque se o Benatti, se a gente não... O Benatti é fantástico, assim, vocês precisam conhecer o Benatti. Ele vai conversando, né? Depois ele conta de vinho, ele conta de história, ele faz um monte de coisa. E se a gente não tivesse falado, precisamos conversar, acho que a gente estava falando com ele até hoje, né? Assim, é uma pessoa extremamente fantástica, muito culta, muito interessante. E aí, mas acho que mas eu fico com muito medo de estender como advogado, né, Francisco? Porque assim pode ter um pênalti de virar um boleto depois, né? É verdade. Já chego do meu contador, né? Então, além do meu contador chegar do advogado, aí vai ser complicado, né? O contador, ele conta a nossa dor. Ele conta a nossa dor. Fantástica essa, fantástica. É por aí. Gente, antes do politicamente correto, E normalmente... ok, tá? É um ok, entendeu? E normalmente o contador do bolso, né? Essa que é a pegada. Essa é a dor que mais dói, né? É bom do contador a gente ficar reclamando do governo. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho aí? Acho que não. Sérgio e Nani, vocês querem fazer o encerramento? Vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer o encerramento. Primeira coisa, muito obrigado mesmo de vocês terem vindo. Acho que a gente pode ter uma repercussão disso. Talvez a gente chame vocês, possivelmente a gente chame vocês mais algumas coisas. Claro. Eu acho que foi extremamente esclarecedor aí o que vocês passaram para a gente hoje. Acho que ajuda muito a arrumar a cabeça, né? Porque a gente às vezes fica o seguinte, tem que judicializar, a gente fica com medo, não sei o quê, e como é que faz isso? Eu acho que se fazendo isso aí de uma forma bem estruturada, com bastante estratégia, estando calçado dentro de como é que se fala, de conseguir provar o que a gente está dizendo, é levar e fazer uma coisa direitinho, e eu acho que tem mais êxito do que possibilidade de ter um não acerto, né? Então, acho que foi muito legal a explanação de vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e falar algo que fazia muito tempo que eu não sabia. Foi a minha primeira vez. Foi a minha primeira live. Eu tinha conversado isso com o Manuel. Foi muito legal participar. Achei bem bacana. Espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem e desmistificar um pouco os procedimentos relativos a isso. Trazer um pouco para a gente como a gente. Posso falar por mim e pelo Giovanni, que com certeza foi um grande prazer e espero reencontrá-los novamente. Muito obrigado, Sérgio. Só espero que sua primeira vez você não fique apaixonado, que seja só casual, tá? Não tem problema. Né, Francisco? Estou comprometido, não dá, né? Oi? Nós é que agradecemos aí ao Dom Giovanni. Eu que agradeço, Francisco. Você não me chamou para tomar um café ou um vinho, eu vou ficar ofendido, viu? Pô, cara, olha só, eu sou da terra onde vocês sempre denigrem a imagem. Aqui é Chapequense, aqui é tiro, bomba e porrada. É isso aí. Francisco, já está aberto aí para a gente fazer, para a gente visitar e conseguir fazer o nosso show? Vambora, cara. Vamos marcar um churrasco aqui no Rio. Quero ver música ao vivo, hein? Cara, eu imagino como o Xavier não deve estar os dedos lá, ó. Ela deve estar uma fera, já era. Não, tá tudo cheio, o dedo do Xavier tá tudo cheio de detergente, né? Porque tá lavando louça, que é uma beleza. Isso é verdade. Ô, Xavier, Manuel, acho melhor você parar de gravar essas coisas. Com a Denise, né? Então parei aqui, Cassinelli. Vai